em Romanos, no capítulo 4. Romanos, capítulo 4, versículo 25. Enquanto você procura, queria que você repetisse essas palavras comigo. Mais do que merecemos e maior do que imaginamos é a graça de Deus. Mais do que merecemos, mais do que imaginamos é a graça de Deus. Amém? Todos acharam? Romanos capítulo 4 e o verso 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Mais além, no capítulo 5, no versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor Jesus. E que essa palavra venha entrar nos nossos corações. Destrava os nossos ouvidos, Pai, para que nós venhamos ouvir com clareza aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que o Senhor venha abençoar estes corações, Pai. Eu não sei como estes corações chegaram aqui, mas eu sei, Pai, que Tu pode mudar e que o Senhor pode transformar estes corações. Jesus, venha falar conosco e que nós não venhamos sair daqui vazios, não. Que a Tua palavra, Senhor Deus, venha ser como uma flecha em nosso coração. Nos atinja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Aqui, Paulo está falando aos romanos sobre um ato de justificação, um ato de justiça, que foi o sacrifício de Cristo. Esse ato de justiça resultou na justificação que traz vida para todos os homens. Em outras palavras, é o ato pelo qual Deus Santo torna o homem pecador justo e aceitável. O ser humano, ele é absolvido de seus pecados, não por méritos próprios, mas pela graça de Deus. Não é pelos nossos méritos, não é pelos nossos esforços, mas sim pela graça de Deus que somos salvos, que somos aceitos por Ele. Deus nos vê em Cristo, cobertos pelo sangue dele. Deus nos vê justos em Cristo. É como se, ao olhar para nós, Deus não visse apenas os nossos pecados, mas é como se Ele visse o sangue de Cristo nos cobrindo, nos tirando desse pecado. Em 1 João 1,9, João fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Você é pecador? Você se considera um pecador? Paulo vai dizer que ele era o pior dos pecadores. E se Paulo fala isso, o que dirá de nós? A graça não nos faz perfeitos ou imunes, mas ela te deixa mais perto do perfeito, que é Deus. Ela te aproxima de Deus. Ela te reconcilia com Deus. Ela te leva num caminho para Deus. Martinho Lutero disse: se alguém batesse em meu coração e dissesse:
Quem mora aqui? Eu diria, não é o Martinho Lutero, mas sim o Senhor Jesus. Em Hebreus, o escritor vai dizer, cuidem para que ninguém se exclua da graça. Em Gálatas, Paulo vai dizer, Cristo vive em mim. E essa graça que nos faz justos diante de Deus, essa justificação, ela tem dois aspectos, a reconciliação e a adoção. A reconciliação é Cristo renovando os laços de amizade entre Deus e o homem, abrindo o caminho de acesso até o Pai. Em Romanos 5:9, Paulo diz, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. E o outro aspecto é a adoção. A adoção com Deus agora, temos uma relação de pai para filho. Em João capítulo 1, versículo 12, João diz, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. É uma mudança de posição em relação a Deus. Se antes de Jesus vir e se entregar, não tínhamos acesso ao Pai, agora temos livre acesso, porque Jesus se entregou. O cristianismo, ele não é o sacrifício que fazemos, mas ele é o sacrifício em que confiamos. Não é por nossos méritos, mas é pela graça de Deus em que confiamos e cremos. Vou repetir, o cristianismo ele não é o sacrifício que fazemos. Não é você se automutilar, não é você orar 10 vezes repetidamente a mesma coisa para Deus escutar o seu coração. Não é você rezar 10 Ave Marias, não. Não é esses sacrifícios. Mas é o sacrifício que nós cremos. É o sacrifício da cruz, é o sacrifício de Jesus. Nós somos pecadores e nós precisamos de um Salvador para nossas vidas. Deus, com base em sua justiça, penaliza o pecado. Ele não deixa passar batido. Vai ter uma consequência sim de nossos pecados. Mas com base na sua misericórdia, Ele providencia e Ele deseja a salvação humana. Ele deseja a sua salvação. Ele deseja que você seja salvo. Deus não é um Deus carrasco que se você pecar, logo você vai para o inferno. Ele te dá muitas chances. Mas cabe a nós ouvir Deus, ouvir Ele falar aos nossos corações, ouvir Ele dizer volta, ouvir Ele dizer se arrependa, você aceitar que você é um pecador e que você precisa de salvação. Ele tem desejo em salvar você. E Ele quer salvar você, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te tirar da morte. Ele quer te tirar do lamaçal de pecado. Ele quer te tirar da sujeira que é o pecado. Você não vai ficar a vida toda nesse pecado. Você não vai ficar a vida toda sujo, destinado à morte. Você tem um Salvador e Ele é Cristo Jesus. Então decida se entregar para esse Salvador. Decida se entregar para Jesus verdadeiramente, de corpo, alma e espírito. Não apenas de corpo, não apenas só uma alma, não apenas só de espírito.
porque Jesus é legal, porque Jesus é um Salvador e Ele morreu por nós, legal, beleza. Tem um Salvador, mas você não segue Ele, você não é um discípulo dEle. Se entregue com alma, corpo e espírito. Se entregue completamente. Deus teve um plano de salvação e foi para você esse plano de salvação. Não foi para toda a humanidade. E Ele quer salvar você. Queria convidar você a ficar de pé.